O evangelho de hoje é de João, capítulo 21, versículos 20 a 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro ouviu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Percebam aqui, né, o evangelista falando, né? O evangelista falando que tudo aquilo que Jesus fez é muito maior, são muito mais coisas do que aquilo que foi escrito nos evangelhos. Se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Então aqui percebe-se que o ato de escrever é o ato que foi feito pelos discípulos, pela comunidade dos cristãos. Então Jesus, ele não ditou os evangelhos. Jesus não fez um ditado, ou, sei lá, alguém ficou escrevendo enquanto Jesus falava, como se Jesus estivesse falando, sei lá, por exemplo, pensa, Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres em espírito. Daí alguém lá do lado de Jesus, anotando na ata, Jesus disse, bem-aventurados os pobres. Não havia isso, né? Então, os evangelhos não são frutos, cronologicamente falando, não são fruto que aconteceu no mesmo tempo em que as coisas, os fatos e as palavras de Jesus iam acontecendo. Então, como que é isso? Jesus falou e aquilo ficou escrito não em papel, ficou escrito no coração dos discípulos. Então ele formou um grupo de discípulos e a palavra dele, tudo aquilo que ele foi fazendo e dizendo, ficou registrado no coração das pessoas. E aí mais tarde, quando começava a surgir pessoas que queriam conhecer Jesus, então quando iam surgindo pessoas com sede de entender quem era Jesus, então os discípulos começaram a colocar no papel aquelas coisas que tinham sido faladas, a vida de Jesus, as suas obras e as suas palavras. E então devemos entender que a dinâmica do evangelho é essa. Os evangelistas não tiveram a preocupação de contar uma história, como se fosse uma reportagem a respeito de Jesus. É como um repórter, ele vai lá no local e registra os fatos simultaneamente, ou colhe o depoimento das pessoas que viram os fatos simultaneamente acontecerem. Não é o caso do evangelho. O evangelho não é, portanto, uma crônica de jornal, não é uma matéria de jornal o evangelho. Mas então o evangelho é uma transmissão das palavras e das obras de Jesus com o objetivo de anunciar quem é esse Jesus que estava tocando os corações de muitos. E é assim que então surgem os evangelhos sinóticos e mais tarde o evangelho de João, com uma preocupação voltada em alimentar a comunidade do apóstolo João. João se dá conta de que existiam muitas outras coisas envolvendo o mestre, né? E essa frase é muito importante, dizer que havia ainda muitas outras coisas que não caberiam nos livros do mundo inteiro. Isso aqui é importante, porque são palavras de Jesus, são atos de Jesus
que não estão escritos no Evangelho. E é por isso que nós, católicos, acreditamos na tradição da Igreja. A tradição, ela faz parte um pouco desse que a gente chama depósito da fé. Ou seja, são coisas, palavras, obras que aconteceram em Jesus e nas comunidades cristãs, que não estão na Bíblia, mas que são de um valor tão rico que é um tesouro. E é por isso que é o depósito do tesouro da fé. Essas coisas estão, portanto, na tradição da igreja. Quando diz tradição, não é tradição familiar, não é tradição de fazer determinadas coisas, de repetir determinados gestos. Não, tradição que a gente diz aqui é com T maiúsculo. Tem a ver com este conteúdo, este depósito da fé, esse tesouro da fé. Então, nós católicos não acreditamos só na Bíblia. A Bíblia é a principal fonte, mas além da Bíblia tem a tradição e tem o magistério, que então tem a ver com a tradição tem a ver com essa fé que aconteceu nas primeiras comunidades cristãs e que nos traz pérolas preciosas que nos alimentam até hoje. Muito bem, e nós estamos no fim do tempo pascal, né? Com a chegada da vigília de Pentecostes. Hoje já é o dia da vigília, mais à noite, então inicia-se a vigília de Pentecostes. Então nós terminamos as festas pascais, essas 7 semanas da Páscoa. E que então esse tempo pascal tenha nos ajudado a entender que nós precisamos ser testemunhas fiéis de Jesus que está vivo. Embora acabe o tempo pascal, nós como igreja devemos continuar proclamando que Jesus está vivo. Proclamar não apenas nas nossas liturgias, mas proclamar também com a nossa vida que Jesus está ressuscitado, vivo, presente no meio de nós. Estamos às vésperas do Pentecoste e as últimas palavras de Jesus a Pedro neste evangelho foi: tu segue-me. Aqui fica o convite para nós. Segue-me. Está acabando o tempo pascal, está começando o tempo comum, vai vir o Pentecoste agora, e o convite de Jesus é sempre o mesmo: tu segue-me. Seguir é o verbo do discípulo. O discípulo conjuga este verbo: seguir, seguir, seguir Jesus. Então vamos pedir o Espírito Santo nessa véspera de Pentecoste para que nós sejamos seguidores, firmes, com espírito, como diz o Papa Francisco, seguidores de Jesus. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja, um coração grande, desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus, um coração grande e forte para amar a todos, para servir a todos, para sofrer por todos, um coração grande e forte para superar todas as provações, todo tédio, todo cansaço, toda ofensa, toda desilusão. Um coração grande e forte e constante, até o sacrifício quando for necessário. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir humilde e fielmente a vontade do Pai. Amém.